Bom dia, pessoal. Nessa aula 3 de física, eu vou procurar dar uma ideia, abordar o conteúdo, de movimento uniforme. Então vamos pensar assim, o que é um movimento uniforme? Então, o movimento uniforme ele é caracterizado por um movimento que tem velocidade constante. Então esse é o chamado movimento uniforme. Caso esse movimento seja em linha reta, ele é chamado de MRU, movimento retilíneo uniforme. Certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse vagão, esse trem, como a gente possa pensar assim, nesse exemplo aí, esse carrinho, melhor chamando, um carrinho aqui, ele parte no tempo zero, ele está na posição de 10 metros, certo? Após um segundo, ele se encontra na posição de 12 metros, depois de mais um segundo, ou seja, 2 segundos, ele está na posição 14 metros, né? O que a gente percebe? Que ele tem aqui, ó, deslocamentos iguais, certo? Deslocamentos iguais, 2 metros, aqui também 2 metros, em intervalos de tempos iguais. Isso é uma das características do movimento uniforme, ou seja, a velocidade é sempre igual, ela é constante durante o movimento. Outra característica, a aceleração, que é a variação dessa velocidade. A variação é zero. Então não tem aceleração? Não tem. É um movimento uniforme, caracterizado pela velocidade constante e ausência de aceleração, certo? Bom, para entender esse movimento, a gente precisa dar uma olhada num conceito que é usado, aprendido em matemática, visto em matemática, e ele é utilizado na física também, que é o conceito de função. Mas o que é uma função? Então vamos pensar assim, ó. Eu coloquei aqui, ó, o conceito básico, que é o seguinte: quando tu tem dois conjuntos, e aqui eu botei, ó, um conjunto que eu chamei de conjunto A, e aqui é um outro que eu chamei de conjunto B. Se eu tenho, uma expressão matemática aqui, ó, que a gente chama isso de função, que é uma relação, tá, entre o número do conjunto A e o número do conjunto B. Se eu tenho alguma coisa, alguma lei de formação aqui que consiga sair desse número aqui e chegar nesse outro, ou seja, eu saio de um número que é chamado lá do domínio e consigo chegar num outro aqui que está no conjunto B, que é chamado de imagem da função. Se isso acontece, certo? Eu vou ter aí, ó, uma função que leva o elemento do conjunto A até o elemento do conjunto B. Isso na matemática é muito usado, Então lá na matemática eles chamam esse conjunto aqui de domínio, esse outro aqui, ó, todo conjunto de contradomínio, e esses elementos que se relacionam com cada elemento do conjunto A de imagem. Então aqui foi colocado conjunto domínio, conjunto imagem. Na física isso também acontece, certo? Vamos pensar assim, lá na física, O que acontece? Esse conjunto aqui que a gente chamou de domínio, lá na física ele é chamado de conjunto dos tempos. Ele é um conjunto que é uma variável independente. O tempo vai passando, não depende de nada. Esse outro conjunto, que é formado pelas variáveis dependentes, são o conjunto que a gente vai chamar de imagem, que pode ser posição, aceleração, velocidade. Então vamos pensar o seguinte, Vamos pensar nesse exemplo aqui na matemática primeiro, depois a gente vai pensar lá na física. Isso aqui é chamado de função, ó, f de x, tá? É uma função que a gente, depois vocês vão ver em matemática, que se chama de função linear, certo? Porque é de grau 1 aqui, o x tem grau 1, pode ser uma função de segundo grau, então, enfim. Tá? Que consegue trabalhar com esse elemento x do conjunto A, e eu substituindo aqui o valor de x, ó, da função, somando com esse valor de 4, eu tenho a imagem, que é chamada de f de x. Algumas vezes pode ser chamado de y, que é a mesma coisa. Então vamos pensar assim, como é que a gente calcula essa imagem? A imagem do 1. Então, primeiro eu tenho que saber quem é a lei de formação. Eu tenho que conhecer isso aqui, ó, certo? Então, na física isso é bem fácil de fazer. Que na matemática a gente consegue observar que essa lei de formação está sempre acontecendo aqui, ó, 1 mais 4, 2 mais 4, 3 mais 4,
4 mais 4, né? Então é um elemento que eu tenho no conjunto aqui, A mais 4. E eu vou chegar numa imagem aqui que é chamado de f de x, ou seja, o 5, 6, o 7 e 8 são as imagens, o f de x. Então vamos ver como é que isso acontece lá na matemática. Ó. Eu coloco o valor do 1, que é do meu elemento que eu tenho no conjunto A, aplico na função, então vai ficar 1 mais 4, 5. Vou fazer o f de 2, 2 mais 4, 6. Vou fazer o f de 3, 3 mais 4, 7. Está aqui a imagem. Depois eu pego outro elemento que é o 4, substituo aqui ó, f de 4, que é na função, 4 mais 4, 8. E aí eu tenho todos os elementos do meu conjunto, tá certo? Bom, vamos ver isso na física, então. Então, na física, eu vou ter que entender o seguinte. Primeiro, deslocamento corresponde à posição final, que eu vou chamar de x, menos a posição inicial, que eu vou chamar de x0. Né? Esse deslocamento seria correspondente ao que a gente chama de ΔX, certo? A variação de posição. Intervalo de tempo seria o tempo final menos o tempo inicial, que eu vou chamar de t0. Então, se eu pensar no conceito de velocidade, que é o deslocamento dividido pelo tempo, certo? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse deslocamento seria a posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Essa equação, velocidade, distância sobre tempo, é uma das primeiras equações que a gente já viu em aulas anteriores. Se eu pensar agora, certo, que esse tempo inicial começa lá no zero, né, que seria o mais interessante da gente considerar, né, a gente considera o tempo inicial como sendo zero, né? Então o que eu vou ter? Se isso aqui for zero, esse t menos zero fica só t aqui embaixo. Se eu pegar essa variável t e passar para o outro lado multiplicando, eu vou ter v vezes t, e aí eu vou ter x menos x0. Ou seja, eu consigo agora passar esse x0, que é a posição inicial, para o outro lado e deixar esse x final isolado. Arrumando isso aqui, ó, botando esse x aqui na frente, trocando ele de posição, botando o x0 para o outro lado, v vezes t, não muda nada de sinal, eu só fiz uma troca, né, de lados, ou seja, esse veio para cá e tal. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a chamada função horária, que é essa aqui, ó, função horária da posição do mu. Né? Então, é a função que me dá a posição final, conhecendo a posição inicial, a velocidade e o tempo. Lembrando que a velocidade é sempre constante. Então eu vou ter aqui ó, posição final, posição inicial, a velocidade e o tempo da minha função, certo? Bom, reconhecendo, né, e eu quando era aluno eu escrevia antes de começar o problema, escrevia isso aqui no meu caderno e tal, para memorizar essa função. Essa ideia, reconhecer o que é o x0, x, v e t, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, que é um exemplo que está sugerido lá na lista 4, que é o exemplo 1. Nesse exemplo, né, o que eu tenho aqui? Um caminhão de 15 metros de comprimento está com velocidade constante de 10 metros por segundo. A velocidade dele é sempre igual e ele demora 60 segundos, ou seja, 1 minuto para atravessar um túnel. Né? Pode ser uma ponte, nesse caso aqui seria um túnel. Né? Ou até mesmo um outro veículo que está em movimento. Né? E aí a gente entra num conceito de velocidade relativa, né, que eu vou explicar na aula 4. Qual o comprimento do túnel? Ou seja, qual é o comprimento, sabendo que ele está com a velocidade de 10 metros por segundo e ele tem 15 metros. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Esse caminhão ele vai começar a travessia dele do túnel. Vou considerar o início da travessia aqui, ó, o início do caminhão, ou seja, bem na ponta dele. Então essa posição aqui eu vou definir como sendo x0. Por isso a importância de quem está aprendendo esse conteúdo nesse momento de fazer esse desenho aqui. Né? Faz um desenhozinho lá no caderno, representando o túnel. O comprimento do túnel vocês não sabem, pode ser chamado de C. Né? O comprimento do caminhão, que nesse caso é 15 metros, pode botar até a velocidade dele aqui em cima, velocidade igual a 10. E o importante, definir a posição que tu vai considerar o movimento. Olha, esse aqui vai ser a posição inicial. Então vamos pensar assim, para que esse caminhão consiga ultrapassar o túnel, né, de forma completa, não adianta ele andar só o comprimento C,
Porque se ele andasse só o comprimento C, o caminhão estaria lá dentro do túnel, só a cabine estaria começando a aparecer aqui. Então todo o caminhão tem que sair. Então, ó, vamos considerar assim, ó, para esse caminhão conseguir ultrapassar completamente o túnel, ele vai ter que, a frente do caminhão vai ter que estar na posição final, que eu vou chamar de X, que é o que? C, que é o comprimento do túnel, mais 15. Ou 15 mais C, tanto faz, né? Ou seja, a frente do caminhão, que antes estava aqui, tá? Agora deve estar lá. Então a posição final do caminhão, 15 mais C. Pegando essa ideia, né, isso vale para um caminhão, um trem que atravessa uma ponte, enfim, né? Quando eu não tenho uma partícula, né, que seria um objeto com tamanho, né, desprezível, quando eu tenho um corpo extenso, que é o caso desse caminhão, que o comprimento dele interfere, né, no meu problema, então eu tenho que tratar esse comprimento do caminhão junto no problema, certo? Então isso aqui é chamado de um problema que envolve um corpo extenso, não é mais uma partícula, né? Diferente de uma bolinha, alguma coisa assim que a gente poderia desconsiderar o tamanho, aqui não dá para desconsiderar. Bom, pegando a função horária da velocidade, o que eu quero aqui? Ó? Eu quero qual o comprimento do túnel, ou seja, eu quero saber o C. Como é que eu vou botar esse C aqui na minha equação? Da seguinte forma. Eu vou pensar que esse X, que é a posição final, vai ser 15 mais C, está aqui a expressão 15 mais C, a posição inicial, da onde ele sai, que é 0, a velocidade que ele está andando, que é 10, e o tempo de 60 segundos. No sistema internacional é segundos. Fazendo essa conta, 60 vezes 10 dá 600, esse 15 aqui, ó, que ele está, né, com sinal de mais, vai passar para o outro lado, vai ficar menos 15, e aí eu vou isolar e vou chegar no valor do C, ou seja, o comprimento dessa ponte, 585 metros, certo? Então vocês vão encontrar nessa lista 3 outros exemplos, né, que envolvem ultrapassagem de ponte, né, ultrapassagem, um trem passando por um túnel, todos eles seguem esse mesmo tipo de ideia, né? Com certeza, se esse comprimento aqui, ó, fosse desprezível, eu não ia precisar botar esse 15 aqui na equação, né? Era muito mais simples. Ou seja, se fosse uma bolinha atravessando esse túnel, o que eu faria? Tiraria esse 15 daqui e aí esse comprimento, né, seria de 600 metros. Mas eu não posso deixar de considerar um comprimento de um caminhão que é relevante nesse problema, certo? Então, um abraço a todos, né? Assistam, revisem essa aula 3, vai ajudar na lista 4, certo? E a lista 4 eu também vou fazer, né, a aula 4 para ajudar em alguns conceitos, né, que estão lá presentes na lista 4, certo? Um abração a todos aí.